e esta não será a última pandemia. A próxima pode ser muito mais grave. Digo, essa aqui matou milhões, foi terrível. Conseguimos a vacina, a liderança do presidente Trump foi vital para sua rápida liberação, e então eu, ao falar com ele, disse, temos inovações médicas como a cura do HIV que podemos acelerar e devemos estar mais preparados para pandemias. Essa é a prioridade número 1. Sabe, você pode se preocupar com uma guerra nuclear, pode se preocupar com IA, tem bastante com que se preocupar. Você vai pegar, certo? E, no geral, sou otimista, cabe ao governo pensar no futuro, né, pelos cidadãos. Sobre pandemias, há muito a fazer, espero que nos organizemos antes da próxima. E a inovação na saúde e em países pobres ou ricos é algo de que adoro fazer parte. Estava lendo que você previu a próxima pandemia para daqui a uns 25 anos. Isso está correto? Certamente teremos nos próximos 25 anos. Sabe, existem até alguns patógenos por aí que estamos monitorando agora mesmo. Querem te desmoralizar. Por quê? Porque sou um homem perigoso. Porque sei demais sobre a verdade. Aquela porcaria apocalíptica que você escreve? Você conhece meu trabalho? Tinha razão sobre Dallas, né? Como? Como certo? Já ouviu falar do hantavírus, agente Mulder? Era um vírus mortal transmitido por camundongos no sudoeste dos Estados Unidos há alguns anos. De acordo com o jornal, a FEMA foi acionada para lidar com um surto de hantavírus. Você sabe qual é o verdadeiro poder da Agência Federal de Gestão de Emergências? A FEMA permite que a Casa Branca suspenda o governo constitucional mediante a declaração de uma emergência nacional. Pense nisso. O que uma agência com um poder tão amplo e abrangente está fazendo ao gerenciar um pequeno surto viral no subúrbio do Texas? Diz que o surto não foi tão pequeno assim. Não. Eu estou dizendo que não foi o caso de hantavírus. Bem, o que era? O que aconteceu? No exército, seu pai e eu fomos recrutados para um projeto. Guerra biológica. Um vírus. O que matou aqueles homens? Não vou nem escrever sobre o que os matou. Não temos contexto sobre o que matou aqueles homens, nem qualquer noção da escala em que isso será desencadeado no futuro. Será uma praga? A praga para acabar com todas as pragas, agente Mulder. Uma arma silenciosa para uma guerra silenciosa. A liberação sistemática de um organismo indiscriminado para o qual os homens que o estão trazendo ainda não têm cura. Eles trabalham nisso há 50 anos. Enquanto o resto do mundo lutava contra Vietcongues e comunistas, esses homens negociavam secretamente um Armagedon planejado. Negociando com quem? Eu acho que você sabe. O cronograma foi definido. Acontecerá em um feriado, quando as pessoas estiverem longe de suas casas. O presidente declarará estado de emergência, momento em que todo o governo, todas as agências federais, ficarão sob o poder da Agência Federal de Gestão de Emergências, a FEMA, o governo secreto. Bem-vindos ao canal Gêmeos da Marca do Lobo. Hoje nós vamos falar do hantavírus. Alegações virais de que os Simpsons e o Arquivo X previram um surto de hantavírus tomaram conta das redes sociais, com fãs chamando isso de a coincidência mais louca de todas. As discussões se intensificaram essa semana após a confirmação dos casos a bordo do MV Ondius, um navio de cruzeiro de expedição antártica. Autoridades de saúde relataram 8 casos, 3 mortes, o que levou à evacuação dos passageiros de 23 países a descontaminação no aeroporto de Tenerife Sul. Episódio dos Simpsons de 2012 atrai nova atenção. Os Simpsons previram novamente em 2012 a temporada 23 dos Simpsons, episódio 19, que foi ao ar em 2012, e se chama A Totality Fountain, que Bart nunca vai fazer mais. Mostra a família Simpson embarcando em um cruzeiro de luxo, conforme reportado pelo Sunday Guardian. Um surto de vírus é anunciado, forçando a nave à quarentena e encurtando as férias de todos, exceto Bart, que depois confessa ter inventado toda a pandemia para prolongar as férias em família. Clipes do episódio ressurgiram em várias plataformas, com os espectadores destacando o cenário do navio de cruzeiro e do medo global do vírus como algo notavelmente semelhante ao evento real que está acontecendo agora. Críticos e checadores de fatos apontam diferenças importantes do desenho. O vírus é chamado Pandora Vírus e o susto foi totalmente fabricado por Bart para benefício pessoal. O surto real envolve
envolve a cepa do vírus dos Andes, que normalmente é transmitida por contato com fezes de roedores e urina, em vez de uma transmissão eficiente de uma pessoa para pessoa. No entanto, o tempo sobreposição temática alimentaram especulações online sobre a tradicional habilidade do programa para escrever de forma premonitória sobre eventos atuais. Filmes arquivos alimenta teorias da conspiração. Quase 3 décadas antes, o filme Arquivo X, Fight the Future, de 1998, incluiu uma cena memorável em um beco onde o teórico da conspiração Dr. Alvin Kurzweil alerta o agente Mordeu sobre o surto do hantavírus nos subúrbios do Texas. Ele o descreve como um vírus mortal espalhado por camundongo de campo no sudoeste dos Estados Unidos e sugere que pode ser uma cobertura para uma ameaça muito maior. O personagem, como mencionado em um artigo do Daily Star, faz referência a uma praga que vai acabar com todas as pragas. O diálogo tem sido amplamente compartilhado nos últimos dias em meio aos acontecimentos dos navios de cruzeiro. Um vídeo popular do Instagram focou nessa troca com a legenda destacando como o programa parecia dizer aos espectadores o que aconteceria com esse hantavírus. Autoridades de saúde respondem enquanto torcedores reagem online. O surto foi detectado pela primeira vez MV Ondius, operado pelos holandeses. Durante sua expedição à Antártida, passageiros e tripulantes foram submetidos a rigorosos protocolos de quarentena enquanto o navio era desviado. Procedimentos de descontaminação foram visíveis no aeroporto de Tenerife, onde imagens mostraram autoridades com equipamentos de proteção completos lidando com a situação. Órgãos de saúde pública, incluindo a OMS e a CDC, enfatizaram que o risco da população geral permanece baixo, com a resposta custando 2,7 milhões, 3,7 milhões até o momento. Eles estão rastreando ativamente contatos próximos sem evidências de transmissão sustentada além da própria embarcação. Em 14 de maio de 2026, os testes dos indivíduos restantes continuam para garantir a contenção. As reações online têm sido rápidas e amplas. Um vídeo no TikTok que analisa as previsões dos Simpsons acumulou centenas de milhares de visualizações, enquanto as tendências do X refletem a mistura de diversão e inquietação entre os espectadores. À medida que os testes passageiros restantes continuam, o foco permanece firme em conter o vírus e apoiar os afetados. O fenômeno cultural, no entanto, destaca como ficção dos Simpsons e Arquivo X e eventos reais continuam a se confundir na imaginação pública. A própria crise sanitária será utilizada para controle global. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, falando durante o surto de hantavírus no navio de cruzeiro 2026, disse que se espera que os países cooperem de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional e considerou a solidariedade a melhor imunidade da humanidade, depois de Espanha ter contado em receber um navio infectado, na expectativa de que os governantes nacionais sigam as diretrizes globais de saúde apoiadas pela OMS durante os surtos abertamente normalizada. Esse surto de hantavírus será provavelmente utilizado para reforçar o controle da OMS sobre países soberanos. Na gíria hebraica, Hanta pronuncia Shanta, não é um termo bíblico que se encontre na concordância exaustiva de Strong. É uma gíria para disparate, uma mentira, fraude, algo falso, uma história completamente falsa. Por isso, não caiam na mentira do diabo. Chega de vacinas, não tenham medo. Estão tentando fazer um ataque total contra a humanidade nesse momento. A nossa redenção está próxima. O barco que se vê ali não é qualquer barco, é um Gaulos, um barco fenício, um barco que em sua profundidade simbólica representava um microcosmo, o mastro como um axis mundi, a vela como escrito e a quilha como uma serpente primitiva ou submundo. Repare como ele tem um olho. Para os fenícios, navegar não era apenas uma questão de comércio, mas uma jornada mística de conhecimento interior. Para eles, o mar era o inconsciente coletivo. Considere tudo que reside nesse inconsciente coletivo. É por isso que eram considerados iniciados na arte da navegação astral. Astral devido ao uso que faziam das estrelas, mas hoje o termo pode ser interpretado literalmente. É por isso que seu navio era considerado uma arca inicial. Os fenícios acreditavam que aqueles que navegavam pelas estrelas jamais morriam. Por isso acreditam que os fenícios não desapareceram, mas simplesmente mudaram de forma. Eles são os ancestrais dos semitas. Outro símbolo importante é o vaso, um objeto que representa a matriz cósmica, o ventre de Deus, a mãe. Assim, eles tinham vários rituais envolvendo um sacerdote mercador com um vaso na proa do navio. Somente esse sacerdote, o senhor do vaso, podia abri-lo. No simbolismo fenício, um vaso
vaso vermelho representa um artefato de suma importância, pois o vermelho simbolizava sangue, fogo e ressurreição. Um vaso vermelho segurado por um sacerdote mercador na proa de um navio voltado para o leste, a direção para a qual a ponte significaria a oferenda ao Deus que morre e renasce como um primeiro raio do sol nascente. A reportagem Vive Estados Unidos gira em torno de uma pergunta que explodiu em redes sociais após o caso do navio MV Ondius. Será que a revista The Economist previu o surto de hantavírus? A matéria não afirma que houve previsão. Ela analisa por que tanta gente passou a acreditar nisso. Tudo começou quando o surto ligado ao navio ganhou repercussão mundial. O caso chamou a atenção porque o vírus envolvido foi Andes vírus, uma variante rara do hantavírus conhecida por possuir possibilidade limitada de transmissão entre pessoas em contatos muito próximos, algo incomum dentro da família do hantavírus. A situação envolveu morte, monitoramento internacional e uma operação sanitária em vários países. O navio tornou-se um símbolo poderoso na narrativa da internet. Ele havia partido no extremo da Argentina, seguindo uma rota de expedição por regiões remotas do Atlântico Sul. Em determinado momento, passageiros começaram a apresentar sintomas. Mortes ocorreram a bordo e autoridades passaram a investigar o caso. O episódio ganhou atenção mundial justamente porque navios após 2020 carregam uma carga psicológica muito forte na memória coletiva. Foi nesse momento que usuários começaram a revisitar algo que acontece todos os anos, a tradicional capa anual da revista The Economist. Segundo a matéria, internautas passaram a examinar detalhes da capa 2026, quadro por quadro, símbolo por símbolo, quase como quem procura mensagens escondidas. A reportagem descreve muitas pessoas enxergando a capa como uma espécie de mosaico circular, dividido em segmentos. Em redes sociais surgiu a interpretação de que ela funcionaria como um relógio ou pizza, com 12 partes, representando os meses do ano. A teoria sugeria que os acontecimentos do ano estariam distribuídos visualmente em ordem temporal. A ideia viralizou rapidamente. A partir daí começou uma verdadeira caça aos símbolos. Os usuários passaram a destacar seringas, comprimidos, elementos médicos, figuras ligadas a crises globais, gelo, regiões polares e até supostas referências visuais a embarcações. A lógica construída na rede social foi a seguinte: o navio MV Ondius realizava viagens de expedição em regiões próximas à Antártida, ao Atlântico Sul. A capa mostrava elementos que algumas pessoas associaram a ambientes frios, medicina e crises sanitárias. Depois ocorreu o surto. Então surgiu a pergunta: isso era coincidência ou um sinal? A matéria enfatiza que as interpretações apareceram depois do acontecimento. Esse detalhe é central. Primeiro ocorre o evento, depois pessoas retornam às imagens antigas procurando encaixes simbólicos. O texto explica que essa não é a primeira vez que isso acontece com a revista. Há anos, capas da The Economist recebem leituras quase místicas na internet. Sempre que acontece uma guerra, uma crise econômica, uma pandemia, um avanço tecnológico importante, pessoas voltam às capas procurando detalhes escondidos. Em alguns casos aparecem óleos, ampulhetas, relógios, máscaras, mapas, rostos políticos, ícones científicos e símbolos cuja interpretação permanece ambígua. A força dessas teorias está justamente nisso. Símbolos amplos permitem múltiplas leituras. A matéria também menciona outro nome que voltou a circular intensamente: Bill Gates. Publicações começaram a recuperar entrevistas antigas em que ele alertava sobre futuras pandemias após o Covid. Nas redes, alguns usuários passaram a conectar essas declarações ao cenário atual do hantavírus. O texto, porém, destaca que Gates falava genericamente sobre riscos globais de saúde pública, não sobre esse surto específico. Outro aspecto importante tratado pela reportagem é a velocidade da internet moderna. Segundo a lógica descrita, hoje um acontecimento não gera apenas uma notícia. Ele gera notícia, reação, interpretação, símbolos, vídeos, novas interpretações. E a cada etapa amplifica a anterior. Assim, a discussão deixou de ser apenas sobre o vírus, passou a envolver perguntas maiores. Por que certos símbolos parecem reaparecer? Por que eventos distintos parecem se encaixar em narrativas maiores? E por que desenhos, revistas e previsões antigas parecem ganhar novo significado após acontecimentos globais? A previsão de Bill Gates sobre a próxima pandemia ressurge após o hantavírus deixar 3 mortos. A OMS emite um comunicado sobre suas expectativas em relação ao surto do hantavírus. Bill Gates fez uma previsão perturbadora sobre a próxima pandemia em uma entrevista que voltou à tona após o surto de hantavírus em um navio de cruzeiro ter resultado em 3 mortes. O fundador da Microsoft pediu às pessoas que estivessem mais preparadas em uma entrevista no ano passado, alertando que o Covid não seria a última pandemia que veríamos como sociedade. O vídeo que ressurgiu vem após um surto de hantavírus em um navio de cruzeiro holandês que deixou 3 mortos, com 5 casos confirmados pela Organização Mundial da Saúde, OMS. O cruzeiro partiu da Argentina há cerca de um mês, mas agora está a caminho das Ilhas Canárias, onde deve atracar nesse fim de semana. A OMS emitiu um comunicado afirmando que se espera que seja um surto ilimitado e o rastreamento já está em andamento em vários países para passageiros que deixaram o navio antes da detecção dos vírus. Na entrevista que voltou à tona, Gates, 70 anos, alertou que a próxima pandemia que enfrentaremos provavelmente será muito mais grave do que a Covid. Bill Gates fez uma previsão assustadora sobre a próxima pandemia, a The View, falando
programa TVIL, o magnata da tecnologia disse: deveríamos estar mais preparados, cabe ao governo pensar no futuro em nome dos cidadãos. No entanto, Maria Van Kerkhove, prevenção de epidemias e pandemias da OMS, disse durante uma coletiva de imprensa: quero ser inequívoca aqui, esse não é o início de uma pandemia de Covid, esse é um surto que estamos vendo em um navio. Ela acrescentou que o hantavírus se espalha de uma maneira muito diferente. O hantavírus são transmitidos principalmente por roedores, particularmente através da exposição à urina ou fezes de roedores infectados, de acordo com a clínica Mayo. Há atualmente 5 casos confirmados do hantavírus, segundo a OMS. A OMS afirma: embora raro, o hantavírus pode se espalhar entre pessoas e pode levar a doenças respiratórias graves, exigindo monitoramento, suporte e resposta cuidadosos ao paciente. À medida que o vírus piora, pode levar a danos ao tecido pulmonar, que podem apresentar sintomas como pressão arterial baixa, dificuldades para respirar e batimentos cardíacos irregulares. Os sintomas mais comuns incluem febre, dor de cabeça, dor abdominal e diarreia. Embora apenas 5 casos de hantavírus tenham sido confirmados, considerando o período de incubação da doença, que pode chegar a 6 semanas, é possível que surjam mais casos. A OMS informou que as investigações sobre o surto ainda estão em andamento. O que é hantavírus? 3 passageiros de navio de cruzeiro morrem em um possível surto a bordo. Outros 3 passageiros adoeceram após supostamente contraírem o vírus a bordo. 3 passageiros morreram ou 3 adoeceram por contrair o hantavírus a bordo de um navio cruzeiro britânico, um vírus para o qual especialistas médicos afirmam não haver intervenções médicas específicas. 3 cidadãos holandeses morreram após um surto de hantavírus em um navio de cruzeiro no Oceano Atlântico, informou a Organização Mundial da Saúde, OMS. A OMS acrescentou que atualmente em um caso confirmado do vírus e 5 casos suspeitos adicionais. O primeiro passageiro a apresentar sintomas foi um homem de 70 anos que adoeceu a bordo do navio e morreu pouco depois de chegar à ilha Santa Helena. Sua esposa de 69 anos também adoeceu posteriormente e morreu em um hospital na África do Sul pouco depois. A terceira pessoa a morrer em decorrência do vírus também é holandesa e seu corpo permanece a bordo do navio do cruzeiro. 3 pessoas a bordo do navio morreram com um possível surto do vírus. Em um comunicado, a OMS confirmou que está apoiando um evento de saúde pública envolvendo um navio de cruzeiro navegando no Oceano Atlântico. Afirmou: investigações detalhadas estão em andamento, cuidados médicos e apoio estão sendo fornecidos aos passageiros e à tripulação. O sequenciamento do vírus também está em andamento. Cerca de 150 turistas estavam a bordo do navio MV Índios, que partiu no sul da Argentina já há cerca de 3 semanas com destino a Cabo Verde. O que é o hantavírus? O hantavírus são transmitidos principalmente por roedores, pela exposição à urina, fezes e roedores infectados, de acordo com a clínica Mayo. A OMS acreditou que, embora raro, o hantavírus pode se espalhar entre pessoas e levar a doenças respiratórias graves, exigindo monitoramento, suporte e resposta cuidadosos ao paciente. O Departamento de Saúde da África do Sul observou que os pacientes encaminhados aos seus hospitais apresentam sintomas como febre, dor de cabeça, dor abdominal e diarreia. Um especialista observou que não existem intervenções médicas específicas. Após o surto suspeito, as 2 pessoas sintomáticas que permanecem a bordo são membros da tripulação. De acordo com a operadora, a prioridade é garantir que os 2 indivíduos sintomáticos a bordo recebam atendimento médico adequado e rápido, disse a empresa em um comunicado. Em entrevista à BBC, o chefe de patógenos especiais do Laboratório Nacional de Microbiologia do Canadá, David Safronet, afirmou: não existem vacinas específicas para doenças causadas por hantavírus, nem antivirais específicos para tratar a doença em humanos. O tratamento consiste principalmente em cuidados de suporte, ou seja, identificação precoce dos casos, busca por atendimento médico e encaminhamento para instalações capazes de prestar assistência, acrescentou o especialista médico.